Muito bem, irmãos, nós paramos aqui no capítulo 12, mais precisamente no verso de número 42, íamos começar agora o 43, né? Verso 43, onde o Senhor fala, dá algumas orientações aqui acerca da Páscoa, tá? Então nós vamos ler aqui alguns versos, vamos ler do 43 até o verso de número 44, do 43 ao 44. Pode ler alguém. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, em corpo deles, circuncidado, comerá dela. Muito bem. Você leu até o qual? Até o 44. Lê até o 46, por favor. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem me quebrareis osso nenhum. Muito bem. Nós estamos aqui na série do povo do Egito, 10ª praga, e agora então, mais uma vez, porque nós temos falado que essa é é um estilo de como é que é? De narrativa de repetir. Quando vocês leem, por exemplo, Daniel, vocês percebem a mesma coisa. Ele fala uma coisa, daqui a pouco ele repete tudo de novo. É um estilo, né? Que gramatical, estilo não é de gramatical, estilo mesmo de escrita aqui do hebraica. Então nós vamos ver aqui o Senhor repetindo aqui, dando orientações acerca da Páscoa, e vale a pena a gente destacar algumas coisas. Primeiro, que nenhum estrangeiro, ou seja, nenhum estranho que não fosse dos hebreus, deveria participar da Páscoa. Ninguém estranho deveria participar desta cerimônia. A hora era que somente aqueles que fossem circuncidados participariam. Aqui no verso 44, onde diz assim: porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. Já ele acrescenta novamente no 45, reforçando: o estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Então parece que vai dizendo e dizendo, mas na verdade é um estilo, como quem diz, para ficar bem claro, bem definido o que tem que se fazer. Então o Senhor vai orientando. Vemos aqui então que nenhum estrangeiro, ninguém que fosse estranho a Israel deveria participar. Vemos também aqui no verso 46 um detalhe importante: da sua carne não comereis fora da casa. Tudo isso tinha que ser, eles iriam preparar o cordeiro, iam comer dentro da casa e não deveria comer fora, e também nenhum osso desse cordeiro deveria ser quebrado. Quando nós lemos essas informações, não tem como a gente deixar de conduzir a ideia para Jesus, né? Jesus não teve nenhum osso quebrado, e é interessante observar isso. Vamos ler lá em João capítulo 19, versículos 31 a 36, isso é importante porque para a gente, nós estamos fazendo essa associação dessa Páscoa, de todo esse livramento do Egito, dessa libertação, e também da obra de Cristo em nosso favor, para nos libertar da condenação do pecado. Então João 19, 31 a 36, alguém pode ler para nós. Então Deus, para que o sábado não ficasse de fora na rua, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe segurassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, e com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como visse que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado.
Veja que a figura desse cordeiro que era morto para que o povo fosse poupado da morte, que houvesse morte na sua casa, está estritamente ligado a figura de Cristo, de Jesus. E ele também não teve os ossos quebrados. É interessante que os outros prisioneiros, os dois ladrões, os homicidas, eles tiveram as pernas quebradas. Jesus foi uma exceção, não teve a perna quebrada, né? Não teve nenhum dos seus ossos quebrados, por quanto ele já estava morto. Então, cumprindo-se, João reconhece, a gente vê aqui os apóstolos, eles vão acompanhando, eles eram judeus, ensinados nas escrituras, conheciam as profecias, e eles vão associando o que as profecias diziam e o que eles estão vendo acontecer com Jesus. Então ele vai lembrando aqui, né, fazendo essa citação desta passagem. Muito bem, vemos aqui então que para que se participasse da Páscoa, deveria ser circuncidado. No período veterotestamentário ou do Antigo Testamento, a circuncisão era o sinal da aliança. Alguém que não estava em aliança com Deus, não deveria participar da Páscoa dos judeus. Não tinha como acontecer isso, ele não fazia parte da aliança. Todos os que criam no Deus de Israel e vinham a fazer parte do seu povo, deveriam ser circuncidados. Esse era o sinal da aliança. Lógico que numa família que viesse o povo a buscar o Deus de Israel, a converter-se ao judaísmo, lógico que apenas os homens passariam por esta cerimônia. As mulheres adentrariam a religião conduzidas por conta do marido, por conta do chefe da casa. Mas os machos todos da casa, os homens todos, deveriam ser circuncidados, porque este era o sinal da aliança, conforme Deus ordenou para Abraão, lá no capítulo 17 do livro de Gênesis. No período apostólico, os judeus convertidos ainda se mantinham ligados ao judaísmo. Muitos dos judeus, porque a maior parte dos novos convertidos desde nos tempos apostólicos eram exatamente quem? Eram os judeus. É bom apagar, depois você liga. Obrigado. Senão todo mundo vai ficar olhando para o mapa, aí nem mapa. Então, nesse período do Novo Testamento, os judeus convertidos, eles ainda continuavam presos a essas tradições. E tanto é que a gente vê muitas vezes Paulo escrevendo carta para as igrejas, exortando ali, dando bronca grave, porque os judeus convertidos ao cristianismo queriam que os cristãos que vinham de outros povos, gentios, fossem circuncidados, como se o cristianismo fosse como que um segmento, um prosseguimento do judaísmo. E Paulo fala, não tem mais nada a ver. As cerimônias, aquilo que dizia respeito ao judaísmo, os sacrifícios, aquelas festas, tudo aquilo passou, é um novo período. Mas nesse contexto aqui, isso era uma ordem, isso fazia parte da lei, isso devia acontecer. E uma vez cumprida essa ordenança da circuncisão, qualquer estrangeiro poderia participar da Páscoa. E deveria ser tratado e respeitado como um natural dos judeus. Se isso acontecia, é uma outra história. O judeu, isso acabou sendo tão forte que nós vemos lá mais à frente que os judeus, mesmo os convertidos, não conseguiam conviver pacificamente com aqueles que eram convertidos ao cristianismo. Imaginamos que mesmo dentro do judaísmo deveria ser algo demorado para essa pessoa recém-chegada, recém-circuncidada, conseguir o respeito de todos. Mas a ordem era essa, e a ordem de Deus era que uma vez que o estrangeiro fosse circuncidado, ele fosse respeitado, tivesse tanto direito como tinha o natural.
Vemos aqui na sequência, nos versículos 47 e 48, falando também, e o 49, falando sobre isso. Pode ler, do 47 ao 49 agora. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro, que peregrinar entre vós. Muito bem, então, essa era a condição. A gente vê que o ingresso no judaísmo não era algo talvez mais simples do que hoje nas igrejas reformadas no cristianismo. A circuncisão. Circuncidou, para eles isso era um sinal de que essa pessoa tinha aceitado, tinha fé no mesmo Deus que eles tinham, e ela deveria ser recebida como parte do povo da aliança. Mas enquanto isso, não deveria participar. Uma vez assim, aí então se tornava como o natural da terra. Aqui nos versículos 50 e 51, pode ler alguém? Muito bem, eles obedeceram, né? Todos os que estavam entre eles participaram da Páscoa, e quem não estava nessa situação, sem dúvida houve morte, houve perda do primogênito na casa, e eles então saíram do Egito. Sobre essa questão ainda da Páscoa, nós não tem como deixar de entender que essa Páscoa dos judeus, hoje nós temos a ceia do Senhor. Tanto é que nós lemos sempre nos dias de ceia, geralmente lemos sempre uma passagem, mais particularmente lá em Mateus e em Coríntios, fala sobre isso, né? Que os cristãos deveriam fazer em memória de Jesus, deveriam sempre celebrar ou sempre realizar esta cerimônia. Esta é uma ordenança, nós temos isso como um sacramento. As igrejas reformadas têm 2 sacramentos, são 2 ordenanças que todo aquele que crê em Jesus não pode deixar de cumprir. Uma delas é o batismo, segunda delas, participar da ceia do Senhor. São os 2 sacramentos que nós temos como ordenanças de Jesus. Muito bem, com respeito a isso também é importante falar algumas coisas da ceia, né? Eles tinham lá a cerimônia que envolvia a ceia, tinham que ser circuncidado, e para nós existem algumas normas bem semelhantes. Primeiro que, com respeito à ceia, dentro da nossa Constituição, apenas o pastor pode ser o ministrante da ceia. Não é alguma coisa que qualquer pessoa pode tomar à frente e fazer isto. É alguma coisa dentro da nossa Constituição, uma questão de ordem e uma questão também bíblica. Os apóstolos faziam isso, os presbíteros posteriormente. Então, apenas o pastor pode ministrar a ceia do Senhor e o batismo. Por exemplo, o casamento. Casamento não é sacramento. Casamento, se alguém quiser convidar uma pessoa, um presbítero, um diácono, um amigo, alguém que ele queira para ministrar o casamento, embora nós como cristãos vamos achar estranho, porque na nossa visão é sempre o pastor que faz, mas ele não vai estar infringindo nada com respeito às Escrituras. Por quê? Porque casamento não é sacramento. Na Igreja Católica porque a Igreja Católica tem acho que 7 sacramentos, né? A dona Lucila sabe disso, né? Tem 7 sacramentos na Igreja Católica, mas o casamento, para nós, não é. Então, dentro da nossa igreja, o pastor não tem que ser o pastor obrigatoriamente.
Lógico que a maioria do povo vai conversar com o pastor para se casar, para receber a bênção, etc. Mas realizar a cerimônia de casamento, qualquer pessoa, independente do pastor, pode fazer. Fala, Moacir. Estou lembrando, pastor, que isso é uma questão legal, né? O cartório não aceita originais. Sim, o cartório já pensa diferente, né? O cartório ele exige um responsável que seja autorizado por ele para ministrar o casamento, Todo mundo sabe disso. né? O casamento que é feito na própria igreja. Ah, sim. O que você quer lembrar? Não é nada no cartório, que é na própria igreja. Ah, sim, tem casamentos. Sim, mas o que o Moacir está falando é o seguinte, que mesmo assim, para você registrar essa ata de um casamento civil dentro da igreja, essa ata vai ter que chegar lá com alguém, no caso o pastor, autorizando. Então, isso é necessário. Entende? Mas o casamento dentro da nossa igreja não é um sacramento, tá? Mas só para a gente entender o que é sacramento. Então, dentro desse contexto, a ceia é um sacramento que deve ser ministrado apenas por um pastor, e devem participar também quem? Aqueles que já fizeram sua pública profissão de fé e batismo. Assim como lá naquele contexto, não era qualquer um que se aproximava e participava. Olha, que legal a Páscoa, quero participar. Não é assim. Existia naquele contexto, existia um regulamento, uma ordenança. Essa família deveria estar em aliança com Deus, tá? Naquele tempo. Fala, Paulo. Isso que o senhor falou para mim é novidade, eu não sabia essa questão de qualquer igreja da igreja. Mesmo assim, a autoridade da igreja pode realizar essa cerimônia. Sabe a questão da bênção, do sol? Sim. A pessoa pode orar pelo casal. Sim. Entendi. É alguma coisa que dentro da Constituição da igreja cabe ao pastor. Essa bênção pastoral, etc., cabe ao pastor. Mas realizar uma cerimônia de casamento ali, dirigir, isso não tem dificuldade, porque não se trata de um sacramento. Isso é um problema tocar nisso, por quê? Porque para a igreja é o pastor sempre que vai fazer. Mas de repente vocês podem ver alguém que não é um pastor fazendo e dizer, não. O casamento não se trata de um sacramento. Apenas os sacramentos devem ser orientados que apenas o pastor, né, esteja à frente de um sacramento, tá? Mas é só uma situação para a gente tratar aqui. Outra coisa, nós sabemos, por exemplo, com respeito à ceia, que nos nossos dias, igrejas que caminhavam segundo essas regras, de que a ceia é ministrada para aqueles que já fizeram sua pública profissão de fé de batismo, algumas dessas igrejas hoje já caminham diferente. Há igrejas em que a ceia é ministrada para todo mundo que estiver presente. Independente, inclusive, lógico, não precisa nem falar que é independente de ter feito, de ser batizado ou não, a criança. É algo ministrado para todo mundo que estiver presente. Algumas igrejas evangélicas já caminham assim. E é importante a gente ter consciência do que a Bíblia orienta, porque nós podemos amanhã estar em visita a uma dessas igrejas e estranhar de repente que todo mundo, criança, todo mundo participa indistintamente da ceia, e é orientado isso por parte daquele que está à frente. Nós, das igrejas reformadas, vamos falar pela presbiteriana, nós ainda temos na nossa visão, no nosso entendimento, na nossa compreensão das Escrituras, que isso é algo que diz respeito àqueles que já professaram a sua fé e já foram batizados.
Naquela época teria que ser circuncidados. Hoje não temos mais a circuncisão, faz parte das leis cerimoniais que em Cristo foram abolidas, foram deixadas. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum acréscimo, às vezes algum detalhe? A mulher para participar, ela tinha que estar ligada a um homem, a um marido, ou então, se fosse por nascença, ela fosse judia, entendeu? Nesse caso, uma pessoa que vai na igreja, uma pessoa que ela não sabe nada, ela não sabe. A questão, o Nilson está perguntando o que isso vai causar então numa igreja em que todos participam, a pessoa que sem conhecimento participe. A Bíblia, tem certas coisas que a Bíblia orienta é o seguinte, né? Que aquele que come do pão sem discernir o corpo, na verdade come e bebe juízo para si. Ou seja, essa pessoa estará participando de alguma coisa que ela não compreende, ou então não fez sentido ainda para ela. É como se eu estivesse me associando a alguma coisa que eu, na verdade, não aceito aquelas condições, não aceito aquele tipo de contexto, então eu estou participando de uma forma estranha à situação. Eu estou participando de algo que eu não creio. Que não tenho conhecimento, que eu não creio. Não, é importante isso que a Rosana está dizendo o quê? Mas quem serve não impede. Na verdade, os presbíteros, eles não têm como tomar uma posição dessa, né? Tem um visitante. A orientação já foi dada pelo pastor da igreja lá na frente. Se ao passar com a bandeja, ele coloca à disposição de todos, a pessoa estende a mão e acabou, não tem como ele puxar a bandeja, não é dessa forma. Ou a pessoa que veio com ela orienta. E olha, gente, é um importante meio para você evangelizar, para a pessoa entender o que está acontecendo ali e por que ela não deve participar. É oportunidade. Alguns falam, mas é constrangedor, eu trouxe um visitante e aí todos vão tomar a ceia, ele não vai tomar. Ótimo, quando você sair da igreja, ou quando você vem, você pode explicar para ela. Sabe o que acontece? Ali participam todos aqueles que creem em Jesus, que têm consciência de que Jesus morreu no lugar deles, que um dia tomou uma posição. Isso é evangelizar. Então não tem por que ser um momento constrangedor. Mas sem dúvida, o presbítero, primeiro que ele não tem esse conhecimento de um visitante, se ele é um crente ou não. Então ele tem o dever de educadamente servir a todos. Então isso daí, agora fica apenas essa consciência. Talvez se a linguagem que eu procuro usar particularmente, não é todo pastor, cada pastor anuncia de uma forma. A minha maneira, eu tento deixar claro que se ele não foi batizado numa igreja evangélica, se ele não fez a sua pública profissão de fé, que ele não deve participar. Porque ao participar, ele não está sendo edificado, né? A orientação bíblica é aquele que come do pão, bebe do cálice, sem discernir o corpo, na verdade bebe juízo para si, né? Nós temos, por exemplo, na igreja, pelo menos um caso, eu sei que a pessoa vinha sempre e tinha a ceia distribuída, ele acompanhava a esposa, um dia ele falou, mas por que eu não posso tomar ceia? Aquilo incomodou ele. Aquilo levou ele a pensar, levou ele a ficar preocupado, por que eu não posso tomar ceia? E aí, a partir dele, ele começou a refletir, a considerar. Hoje, graças a Deus, ele é membro da igreja,
serve a Deus, mas no princípio esse pensamento veio até ele. Então a ceia não é alguma coisa que rechaça, que discrimina, não. A ceia é alguma coisa que apela para a consciência daquele que está presente também considerar. Então isso também é importante, da forma, e se está com alguém, é oportunidade para essa pessoa explicar por que a gente toma a ceia, por que o pastor deu aquelas orientações, você entendeu? Né? Você tem que para a primeira ceia, é católico. Mas eu acredito em Deus, eu sou católico. Aí você tem que esclarecer. Aí eu não sei a situação, né, dessa pessoa, só quem convive. A Neuza perguntou, mas eu trago a minha família, alguém da família que é católica, que é praticante e tal, e pergunta por que eu não posso, por que eu não devo tomar? Você vai ter que dialogar com ela, vai ter que explicar, olha, por isso que o pastor, lembra, o que o pastor falou? Se você foi batizado e fez sua pública profissão de fé, em qualquer igreja evangélica você é bem-vindo. Mas eu fui batizado, mas olha, vamos avaliar à luz da Escritura. Muitas vezes, por exemplo, na sua igreja você não toma o cálice, é só o padre. É assim na igreja católica. Na sua igreja, você tem que fazer primeira comunhão, tem que fazer crisma, a nossa igreja é diferente, ela tem algumas coisas que são diferentes. Na sua igreja, você, por exemplo, juntamente com a sua fé, você adora a Maria. E é verdade que ela vai ter que assumir que sim, porque ela não vai. Então essas coisas são diferentes na nossa igreja. Você vai ter que pedir a graça de Deus, a sabedoria de Deus e explicar de alguma forma mais simples. Se a pessoa quiser empacar e dizer, mas eu não... Bom, aí não tem jeito. Assim, também, mas é mais simples do que na hora ficar explicando aqui no sentado, né? É verdade. Pois não. Vamos lá. Boa pergunta. Tá. Tá certo. Paulo fez uma pergunta interessante, né? É muito comum, isso é muito comum. As pessoas, elas próprias tomam uma posição e se abster da ceia, não tomar a ceia. Eu hoje ia saindo de casa, discuti com a esposa lá na saída para vir para o culto. Não vou tomar ceia porque estou aqui jogando uma ideia, né? Muitas vezes as pessoas, por uma razão ou outra, alguma coisa que ela se sente culpada, ela se abstém da ceia. O que a Bíblia orienta sobre isso? Aqui na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 28, Paulo está orientando exatamente sobre a ceia, né? No versículo 27 ele diz assim, olha, 11:27 de 1 Coríntios. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor, né? Está tomando indignamente, não crê, não conhece, não tomou uma posição, não tá preparado para participar, para fazer parte do corpo ali. No 28 ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo,
E examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a do pão, ele não diz examine-se, pois, o homem a si mesmo, ponto. Não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a do pão. Ou seja, o que Paulo está orientando? Realmente, no momento, o dia de ceia, o momento da ceia, é um momento de reflexão também, de eu avaliar a minha vida. Se tem alguma coisa na minha consciência que está me incomodando, é a oportunidade de eu ali confessar diante de Deus, ou para Deus, Senhor, me perdoa, se foi a discussão com a esposa, Senhor, me perdoa, eu errei, exagerei, vou conversar, vou acertar isso. Esse é o momento para você refletir, tomar posição, mas não você se determinar, se abster de algo que é isso, porque se alguém for pensar, mas eu acho que quem está indigno, muitas igrejas perguntam, se você está indigno, não toma da ceia. Irmão, se for assim, então não vai ter nem ministrante da ceia aqui na igreja. Quem está digno ali, digno para não acho isso nem sequer é a realidade antes. Nós continuamos imperfeitos. Se alguém disser que não tem pecado, já é mentiroso. Tem gente que ainda diz que não tem, mas se alguém disser, a Bíblia diz que já é mentiroso. Então, como que a gente vai fazer se a gente for pensar nessa hora que o que Paulo está dizendo ali é se eu estou com algum problema eu não tomar? Eu já estou comprometido. Então a ideia aqui não é essa. A ideia é eu refletir, me examinar e comer do pão e beber do cálice. Essa é essa orientação. Então não é bíblico a ideia, não é bíblica a ideia de se auto-abster de participar da ceia. Fala. A igreja, quando ela vai dar uma posição de lei, essa posição pode ser não participar da ceia. Não entendi. Você está falando agora, por isso, como que as minhas palavras aqui? Se você fez sua pública profissão de fé e foi batizado em qualquer igreja evangélica e você está em perfeita comunhão com a sua igreja, não é para fui disciplinado na minha igreja, o que eu faço? Vou tomar igreja vou tomar ceia lá na igreja. Não, gente, é uma falta né? Não é o caso. Então, na verdade, por isso que a pessoa tem que estar em plena comunhão. Nada me impede de ir na minha igreja e nem igreja nenhuma de eu participar da ceia. Ainda que hoje em dia, se a gente for querer fazer uma briga nisso, a gente arruma encrenca. Por quê? Nós temos nossa orientação, em qualquer igreja evangélica. Em igrejas evangélicas que você se assusta. Mas não temos como também peneirar, crivar, essa serve, essa não serve, essa não é. Nós não temos como tratar isso. Então nós tratamos de uma forma que a nossa consciência não seja afetada e fica na consciência de cada membro de igreja a situação dele com a sua igreja e com Deus. Tá? Muito bem. Mas podem perguntar. Aqui é para a gente conversar, mesmo dialogar. Fala, Neuza. Vamos lá. Um desigrejado. Tá. Vamos conversar. Desigrejado. Desigrejado pode se referir a alguém que faz 10 anos que não vai numa igreja, como pode ser alguém que está como membro numa igreja, mas ele está meio indefinido, não se resolveu, mas ele não está sob disciplina, não tem nada com... Então, ele pode, que nem uma pessoa que não, pode ter alguém que não está vindo aqui na igreja, é membro da igreja. Nós temos membros da igreja que, infelizmente, não aparecem já faz meses. Temos. Digamos que esse membro esteja numa situação dessa, que ele vai visitar uma igreja Y, e lá é servida a ceia. Ele não está em disciplina na nossa igreja,
Se ele chegar aqui no dia da ceia, ele vai tomar. Então não tem porquê ele não tomar nessa igreja, porque nada. Agora, a não ser que digamos, mas ele se ausentou tanto, não foi em igreja nenhuma, ele foi excluído da igreja. Talvez nem ele saiba que foi excluído, mas aí como é que vai fazer? Então tem coisas que é na consciência, é mais na consciência da pessoa uma situação dessa, né, do que a gente conseguir alcançar cada detalhe possível disso. Não, depende, não é assim. Não é assim. Se ele está excluído de uma igreja, a exclusão na nossa igreja pode se dar tanto por ausência da igreja, aí a igreja é o conselho que tem essa consciência. Uma pessoa que ficou ausente, não apareceu mais, não vem mais, nossa igreja, fica aqui um nome. Quando você vai ter uma assembleia, você tem um número, tem que ter um quórum, e tem nomes que estão ali como membro que já faz tempo que não vem, não dá notícia de nada. Se o conselho entender, irmãos, nós estamos aqui com nomes de pessoas que não dão notícia, não estão demonstrando nenhum interesse pela igreja, não estão preocupados com a nossa preocupação com eles, e aí pega e exclui por ausência. Às vezes são pessoas que a gente não tem nem como, às vezes hoje em dia tem e-mail, a gente pode, mas tem pessoas que você não tem nem esse. Aí a pessoa foi excluída por ausência, ela pode tomar alguma ação, mas se um dia ela voltar à igreja e vier conversar, ela vai ser notificada. Olha, diante da sua ausência por tanto tempo, você não deu notícia. Se é uma pessoa que estava, mas eu estava doente, e nós não ficamos sabendo, não nos foi avisado, mas por isso, por aquilo. Mas geralmente não é isso, não, porque quando está doente, geralmente é uma ausência mesmo por indiferença, por desinteresse, porque. Então, a igreja não existe um tempo. A nossa Constituição dá um tempo longo até, mas o Conselho tem critérios que pode. Mas ela nem tem como, de repente, ela nem tem como saber isso, mas ela não deveria. Ora, se eu estou ausente de uma igreja já há tanto tempo, eu tenho que manter. Pastor, como é que está a minha situação aí na igreja? Ou eu me desligo, porque na verdade, como que é a nossa membresia de igreja? Eu chego numa igreja, procuro o pastor, procuro o conselho, olha, gostaria de ser membro, você é recebido, da mesma forma como você entrou e, dá licença, você também quando vai, olha, pastor, eu estou me retirando, eu não vou, mas não é dessa forma. Então a igreja às vezes tem que fazer, quando chega um final de ano, geralmente em final de ano, o conselho da igreja pega toda a membresia e tem membros que já há meses que não dão notícia, é do conhecimento da gente que é um desprezo, não é um problema que a gente, precisamos ajudá-lo, não é isso, e a pessoa simplesmente se afasta e vai se afastando, e alguém procura, mas vai se afastando, chega uma hora que como que vai ficar? Então existe uma situação. Agora, esses que se afastam assim, eles que têm que estar preocupados, como que está a minha situação aí? Nós não temos como alcançar as pessoas, mas o membro, a igreja tem deveres com o membro? Claro que tem, mas o membro também tem que ter responsabilidade e deveres com a igreja, né? É uma coisa complicada, mas por aí. Pois não, fala, Joel. Sim.
O Joel está lembrando que a igreja romana, eles tinham, deve ter ainda, não, talvez nem use, mas tem, a excomunhão, né? O membro era uma pessoa que era excomungada, ela não tinha, naquele contexto, ela não tinha nem para onde fugir. Hoje em dia, se uma igreja, se a nossa igreja, acabou, não tinha mais, não tem solução. Por isso que o cidadão ficava desesperado, se fosse o caso, para ser restaurado a comunhão com a igreja. Hoje em dia, o que acontece? Um membro, ele é disciplinado, ele é contumaz, ele é rebelde, ele não se arrepende, ele não busca, aí então ele é excluído por disciplina da igreja. O que ele faz? Ele vai lá para a igreja X, chega lá, muitas vezes se torna membro e toca o caminho lá como se tudo o que aconteceu na outra igreja não tivesse sentido. No entanto, a Bíblia não lida com as coisas assim. A Bíblia fala da autoridade, do dever que o membro tem e da autoridade que a igreja tem. Jesus disse por isso: olha, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligar na terra terá sido desligado no céu. Então alguém ser excluído por razão de rebeldia, de disciplina, de dureza de coração, é algo que ele deveria ficar preocupado. Ele deveria ficar preocupado, porque essa palavra de Jesus dá à igreja essa prerrogativa, dá à igreja essa autoridade. Agora, nós vamos afirmar, aí a igreja católica afirmava que já ia para o inferno, mas nós não temos essa autoridade. Mas eu acho que, biblicamente, uma pessoa que foi excluída por disciplina, porque não se arrependeu, ela deveria se preocupar com isso, né? É uma situação. Embora hoje em dia, como nós falamos, às vezes a pessoa briga aqui, vai ali e funda uma igreja. O Henrique VIII, o que ele fez? Foi excomungado da igreja. O que ele fez? Criou a igreja anglicana, que aí estava de acordo com o sistema dele. E aí é assim a coisa. Então, essas questões são difíceis. Muito bem, mas no capítulo 3, indo para o capítulo 13 agora, né? Indo lá, estou aqui no 13 de Coríntios. Indo lá para o capítulo 13 de Êxodo, que é a nossa sequência, nós vemos aqui que o Senhor ordena a Moisés que todos os primogênitos lhe sejam consagrados, tanto dos homens como dos animais. É algo interessante, diferente que o Senhor aqui está fazendo, né? Todos os primogênitos, né? Vamos ler os versículos 1 e 2 lá. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais é meu. O Senhor consagra para si todos os primogênitos. É interessante que esse conceito, ele é tão forte que até nos dias, hoje talvez nem tanto, mas algum período atrás, né, o filho primogênito era o filho primogênito, né? Esse é o meu filho mais velho. Tem um peso. Hoje é o caçula que é o tal. O senhor José Luiz sabe disso. O primogênito masculino, é o masculino. Todo homem queria ter o primeiro filho, homem. Opa, era o varão que ele chamava. Essa ideia é algo forte, né, que tem um peso, e nós vemos aqui que nesse contexto o Senhor diz: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, os filhos, tanto os filhos como os animais. Os animais que eram os primogênitos, no caso, ali, a vaca, o cordeiro e tal, eram sacrificados para o Senhor. Sacrificados.
mas os animais, aliás, mas os homens e a jumenta, ele vai mencionar, esses não eram sacrificados. Primeiro porque a jumenta não se sacrificava para o Senhor, o filho da jumenta não era sacrificado para o Senhor, porque era considerado um animal imundo. E o homem também não ia ser sacrificado. Mas aí entra o quê? Um substituto. Veja que tudo está apontando para uma ideia. Então nós vemos aqui a consagração dos primogênitos e mais orientações vêm aqui. Então vamos lá, versículos 3 a 5. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos desse mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois o mão forte do Senhor nos tirou de lá. Portanto, não podereis comer nem da carne. Hoje, nem de navio estáis aqui. Quando o Senhor te houver introduzir da terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heteus, dos jebuseus, a qual jurou a teus pais de dar, terra que mana leite e mel, guardarás esse livro nesse dia. Mais uma vez está sendo lembrado o dever de observar esse rito, esta cerimônia. Isso tinha que ser observado no 15º dia, né? 15º dia desse primeiro mês, né? No 14º preparava o cordeiro. No 15º dia, então, era o dia da festa, era o dia também da saída aqui do povo do Egito. Ele vai recapitulando isso algumas vezes, devia ser observado anualmente em todo lugar por onde eles fossem, deveria ser observado isso. As gerações vindouras, a gente tem falado isso, era necessário que elas soubessem o que aconteceu nesses dias, o que aconteceu nesse período. Deveria ficar evidente aos descendentes a intensidade da ação de Deus nesses dias. Veja que aqui no versículo 3, né, tem um termo aqui interessante, diz assim, lá do meio para frente lá: pois com mão forte o Senhor vos tirou. A mesma ideia você encontra lá no versículo 9. Pode ler alguém versículo 9, só para a gente adiantar. Será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Com mão forte. Lá no versículo 14 vem a mesma ideia. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. A mesma ideia vem lá no versículo 16: isto te será por sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Ou seja, era alguma coisa, a gente fala: por que repetir tanto? Né? Por quê? A gente deveria fazer isso com os nossos filhos. A gente às vezes repete muita coisa que não precisa, né? A gente repete muita coisa que é o nosso, olha, é o que eu quero, mas às vezes aquilo que o senhor fala é aqui, ó, repete. Às vezes a gente talvez não repita tanto, mas o Senhor está aqui. Isso é didático, é ensino, tinha que ficar gravado. Tinha que ficar gravado para o povo isso. Dentro desse memorial dos fatos ocorridos no Egito, encontrava-se também, como estamos vendo aqui agora, a consagração dos primogênitos. Nos versículos 11 e 12, até então ele rememora a Páscoa, os pães asmos, e nos versos 11 e 12, novamente ele fala sobre a questão do primogênito. Vamos lá. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, te jurou a ti e a teus pais, quando da houver dado, apartarás para o Senhor todo que abriga a madre e todo primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Lá, não esqueça isso.
Não perca isso de vista. Novamente frisando, o Senhor, como o Criador e Juiz, Ele reivindicou a sua justiça sobre os primogênitos do Egito e também dos filhos de Israel. Tanto dos egípcios como também dos judeus, o Senhor reivindicou a sua justiça como Criador e como Juiz. Ele tem direito. Ele é o dono, Ele é o Senhor, e Ele reivindicou isso. Isso ficou marcado. A diferença é que os primogênitos do seu povo, tanto de homens como de animais, não foram mortos. Por quê? Por quê? Porque eles foram resgatados pelo Cordeiro. É isso que evitou. Os egípcios não colocaram um cordeiro, morreu o filho, morreu o primogênito dos animais, mas os judeus, em cada casa houve um cordeiro, um cordeiro que foi sacrificado ali. No lugar do primogênito dos judeus, o Senhor ordenou sacrificar um cordeiro. Nós também fomos resgatados por um cordeiro. Essa é a ideia. Da mesma forma como o povo judeu foi poupado por causa do sangue daquele cordeiro, hoje também aqueles que creem em Jesus são poupados por causa do sangue dele derramado lá na cruz. O Senhor vai realizando uma história e nós precisamos compreender esse quadro, que é um quadro muito bonito, né? Foram resgatados pelos cordeiros que morreram no lugar dos primogênitos. Nesse sentido, Deus também sacrificou o seu filho primogênito. Deus sacrificou o primogênito dele. Ele poupou o primogênito de Abraão, né? O filho da promessa, Isaac. Isaac subiu um monte, carregando a lenha nas costas, até parece Jesus, carregando a lenha nas costas, só que na hora que ele ia ser sacrificado, o anjo gritou: não estendas a mão sobre o menino. E apareceu ali um cordeiro, um cabrito, um carneiro que foi sacrificado no lugar dele. Mas no lugar de Cristo não apareceu ninguém. Por isso que ele é chamado o primogênito dentre muitos irmãos. Ele é o nosso primogênito. E ele é primogênito também, dentre o Cordeiro de Deus, o que foi crucificado em nosso lugar. Por isso que ele é chamado, lá em Jeremias, diz lá: Senhor, justiça nossa. Ele é a nossa justiça. Então essas coisas que estão acontecendo na saída do Egito são coisas extremamente marcantes, não só para os judeus, mas para nós cristãos. Por aquilo que essa história tem a ver com a gente. Por isso que Jesus, quando ele institui a ceia, ele fala, né? Ele está instituindo a ceia, ele fala: isto é o meu corpo. Não é mais, o pão representa agora o seu corpo, não é mais um cordeiro. O cálice, isto é o meu sangue, não é mais o sangue de um cordeiro, é dele, que é derramado por vós. Então, tudo isso traz uma lição para nós preciosa, que nós não podemos deixar de considerar, de aprender, né? De tanto que é repetida, falada, nós não podemos deixar de tirar para nós lições desse texto, né? Por isso que quando Jesus se dirige a João Batista, e João Batista vê Jesus se chegando, ele fala para quem está do lado dele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus. Então, Deus sacrificou os egípcios, o primogênito dos egípcios. Deus sacrificou seu próprio primogênito.
no nosso lugar. Tá? Nós vamos parar por aqui. A semana que vem nós continuamos falando um pouco mais, que o texto vai longe. Paramos no 16? Anota lá, hein? Anota lá, hein? Puxa vida, ó, não chegamos... Pensei que eu ia chegar lá, ficamos lá com o slide preparado, lá, até o... Ele até deixou a cadeira lá e saiu. Semana que vem nós vamos sair daqui e entender por que por aqui e não por aqui. Era tão perto, por que Deus deu uma volta? A gente vai chegar lá.